Fala galera, hoje é dia de decomposição. É uma história da DC, escrita por Tom Taylor e desenhada por Trevor Hairsire no ano de 2019. Darkseid conseguiu colocar as mãos na equação antivida, mas algo sai errado e a equação é corrompida. Esse erro custa caro não só ao tirano de Apokolips, como a toda a Terra e todo o universo que agora entra em decomposição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa com a Liga da Justiça parando uma invasão de Apokolips na Terra. Os heróis derrotaram Darkseid e os seus parademônios, dizendo para que o tirano nunca mais volte ali. Mas quando Darkseid vai embora pelo tubo de explosão, ele diz que não precisava mais voltar. Ele já tinha o que queria. Nesse momento, o Batman, que tem um dispositivo de rastreamento nos integrantes da Liga, percebe que o Cyborg desapareceu. Ele não estava em nenhum lugar do sistema solar. Acontece que o Cyborg estava em Apokolips, sendo torturado por Desaad. Esse era o plano de Darkseid com a invasão na Terra. Capturar Victor Stone, porque ele foi transformado no Cyborg graças a uma caixa materna. Darkseid possui metade da equação antivida, e a outra metade estava no Cyborg. A caixa materna do tirano de Apokolips iria se fundir com a tecnologia cibernética daquele herói, revelando a equação. Mas isso poderia matar Victor Stone, que é parte humano. Então, para que nada saísse errado e a equação não fosse perdida, o Cyborg não poderia morrer. Assim, Darkseid convoca a morte dos novos deuses. Ele convoca o Corredor Negro e o prende para que ele não leve Victor enquanto a equação não estivesse nas mãos de Darkseid. Mas esse foi o seu erro. A morte é parte da antivida, e sem isso, a equação foi corrompida. Darkseid se torna a primeira vítima da nova equação. O seu corpo começa a ser corrompido. Toda Apokolips é corrompida. Desaad envia então o Cyborg de volta para a Terra para evitar que aquilo continue. Mas era tarde demais. Darkseid mergulhou no núcleo de Apokolips e a corrupção o fez explodir todo o planeta. Darkseid e toda Apokolips foram destruídos. O tubo de explosão que tirou o Cyborg dali o levou até a Terra, no centro de Metrópolis. Mas a corrupção da equação estava nele, e isso se espalhou pela sua tecnologia e pela tecnologia do planeta, a internet. A equação antivida corrompida era agora um vírus tecno-orgânico que afetava todo o mundo, transformando a todos ao seu redor em seres escravizados como zumbis, mas não em busca de carne, e sim em busca de morte, em busca de antivida. Enquanto isso, o Superman estava na casa da Grande Barda e do Senhor Milagre planejando uma missão de resgate em Apokolips. Mas ele ouve gritos, e ao sair, ele vê a cidade devastada. O Superman voa até a sua família, onde o seu filho Jon Kent jogava videogame com Damian Wayne. E quando Jon vai pegar um celular, o Superman aparece e o destrói, acabando com todas as telas da casa. Enquanto isso, na Batcaverna, o firewall do Batman impede que o vírus chegue até ele pelo seu sistema de segurança digital, e ele se conecta a câmeras analógicas de backup para ver a destruição em Gotham e de todos os infectados. 600 milhões de pessoas já foram infectadas no mundo e bilhões ainda seriam atingidos. Então, para evitar o pior ali, o Batman libera um pulso eletromagnético para desativar todos os eletrônicos da mansão Wayne. No seu apartamento, o Superman explica o que está acontecendo, enquanto Damian tenta entrar em contato com o seu pai, mas sem sucesso. Sem os eletrônicos na mansão, o contato era impossível, mas aquilo aconteceu tarde demais. Dick Grayson, o Asa Noturna, já tinha sido infectado. Ele atacava o Alfred na cozinha quando o Batman surge, mas não só ele estava nesse estado zumbificado.
Tim Drake, o Red Robin, também tinha sido atingido e ele consegue ferir o Batman. E tentando salvar o Alfred, o Homem-Morcego é pego e também é infectado. Em poucas horas, a infecção se espalhou tanto pela internet quanto por um infectando o outro. Até embarcações no meio do Oceano Atlântico Norte tinham sido afetadas. E quando Aquaman encontra uma delas, ele próprio é atacado por uma multidão enfurecida de antivida. Em Metrópolis, o Superman leva Lois Lane, John e Damian até o topo do planeta diário, um lugar inalcançável e possivelmente seguro por enquanto. E enquanto isso, fora de Metrópolis, Dinah Drake, a Canário Negro, Oliver Queen, o Arqueiro Verde e Hal Jordan, o Lanterna Verde, estão num acampamento para se desconectar e sair um pouco da cidade. Mas Hal Jordan não gostava muito daquilo. Então ele levou um celular escondido. E uma rápida olhada no aparelho foi o suficiente para infectá-lo. O Lanterna Verde tinha sido tomado pelo vírus e, sem controle, ele ataca os seus amigos. O Arqueiro Verde tenta pará-lo a todo custo, mas o anel era muito poderoso. Então a Canário Negro usa o seu grito supersônico diretamente em Hal, e isso foi forte o bastante para matá-lo. Imediatamente, o Anel começa a procurar por um substituto para integrar a tropa, e bem na sua frente, ele encontra alguém que tem muita força de vontade. A própria Dinah. E ela se torna a nova Lanterna Verde da Terra. Mesmo não querendo aquilo, o Superman aparece nesse momento e diz para ela aceitá-lo. Eles vão precisar de toda a ajuda possível. Todos se reúnem no topo do planeta diário, e ali Damian finalmente consegue contato com o Batman. Bruce ainda estava na Batcaverna, mesmo depois de ter sido atacado e infectado com o vírus. Usando um traje do Senhor Frio, ele consegue manter o seu metabolismo mais lento para que não seja totalmente tomado ainda. Mas logo ele vai ser dominado pela doença, e o Alfred estava ali preparado para isso. Ele investigou o vírus e descobriu que se trata de algo tecno-orgânico e que vem da equação. Os infectados não são zumbis, são seres de antivida que querem espalhar a morte. E infelizmente não existe uma cura para isso. Logo, o Batman não vai mais estar ali, então ele se despede de Damian e diz que o Alfred tem algo para ele. E antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o Homem-Morcego é corrompido. Ele parte para cima do Alfred e com um tiro de espingarda, o Batman morre. Assim, se lamentando por perder os seus garotos, o Alfred pega o que Bruce deixou e sobe no Batwing, deixando a Batcaverna. Ainda em Gotham, a Arlequina e a Era Venenosa estão juntas como um casal. E Harley diz que precisa confrontar o Coringa para se libertar dele de uma vez por todas e ficar com ela. Então sozinha, ela vai até o palhaço do crime num galpão. Mas quando o encontra, ele já tinha sido infectado. A Arlequina nem sabia o que estava acontecendo e simplesmente é pega de surpresa por um Coringa descontrolado. Assim, ela é obrigada a matá-lo. E ela até se sente bem com isso. Mas a alegria acaba rapidamente quando as aves de rapina aparecem na frente dela, também corrompidas. Em Metrópolis, enquanto Lois Lane planejava usar receptores de rádio e outros equipamentos analógicos para comunicação com possíveis sobreviventes, o Superman tenta salvar o máximo de pessoas que ainda possam existir ali no planeta diário, mas praticamente só existem infectados. Então ele precisa deixar a sua família ali no topo, aos cuidados de Oliver e Dinah, enquanto ele vai procurar o resto da sua família e vai para a Fazenda Kent. Em Atlantis, o caos tomou conta das águas quando o Aquaman foi infectado. Mera e Tempest tentam salvar o reino, mas Garth também é infectado por uma onda de sangue que contaminou o oceano, e assim Mera foge para tentar se manter viva. O Superman tenta chegar em Smallville, mas não pode ignorar possíveis não infectados no caminho, como o Raio Negro e as suas filhas, que estão num helicóptero tentando encontrar um local seguro.
Então o Homem de Aço os ajuda e diz para que eles vão até o planeta diário. Assim, o Superman continua e em Smallville ele encontra a sua mãe viva e salva, mas se protegendo de um infectado que estava preso no celeiro da fazenda. O pai do Homem de Aço, Jonathan Kent, tinha sido infectado. E sem uma solução, o Superman apenas o mantém preso naquele lugar para sempre. E com a sua mãe nos braços, sem outra opção, ele apenas voa de volta até Metrópolis. Em Washington, o Capitão Átomo e Amanda Waller observam uma mulher infectada ainda viva, sendo contida nas instalações da Cadmus. Todos estão lidando com essa infecção generalizada, e ali eles esperam Ray Palmer, o Átomo, que tentava investigar o seu interior para entender a doença. Mas ele não respondia e não voltava. Amanda Waller diz que eles não podem esperar mais. O capitão precisa seguir o protocolo do governo e começar a limpar as áreas mais afetadas da cidade. Assim, ele vai para as ruas e de repente o Capitão Átomo começa a se contorcer de dor. Tinha algo dentro dele. Ray Palmer tinha sido infectado durante a sua investigação e em miniatura agora estava dentro do corpo do Capitão Átomo, onde ele é infectado. Em Metrópolis, o Superman retorna ao planeta diário com a sua mãe, Martha Kent. E ali, Lois diz que eles estão prontos para começar a transmitir o sinal de socorro por rádios analógicos. Mas o Superman não pode ficar. Ele precisa continuar ajudando outros sobreviventes. Oliver e Dinah se preocupam. O Superman é um grande risco se ele for infectado. Mas o Homem de Aço os acalma. Ele tem usado a sua visão raio-x desde o início do surto. Ele não pode ver uma tela diretamente. Assim, ele e Dinah partem para encontrar outros heróis. Enquanto Lois começa a transmitir em todos os canais analógicos, informando a todos que pudessem ouvir e tivessem os meios para se reunir em Metrópolis e ajudar no enfrentamento dessa pandemia. Enquanto isso, em Themyscira, a Rainha Mera conseguiu sobreviver e estava ali na Ilha Paraíso informando a Rainha Hipólita sobre a queda da Atlântida e sobre toda a infecção. Então a Mulher Maravilha precisa ir ao mundo dos homens, se reunir com os outros super-heróis. Nas suas buscas, Superman e Dinah encontram o Flash e o Kid Flash nos escombros de Keystone City. Os dois estão escondidos desde o início por insistência do Batman, porque os dois velocistas, se fossem infectados, acabariam com o planeta em poucos segundos. Em Gotham, Arlequina lutava contra as aves de rapina, mas ela é salva pela Era Venenosa, e juntas as duas vão embora dizendo que o Verde vai mantê-las seguras por ali. Assim, acontecia o caos por toda parte. Mas em Metrópolis, uma ameaça literalmente gigante aparece. A Giganta tinha sido infectada. O grupo no topo do planeta diário se mantém firme quando o Batwing aparece dando suporte aéreo, mas ele é abatido. Antes de cair, o Batwing é salvo por Dinah, que tinha voltado ali com o Superman, o Flash e o Kid Flash. Eles lutam contra a Giganta, a derrubando, ao mesmo tempo que a Mulher Maravilha também se juntava ao grupo. E nesse momento, quem aparece dando um tiro que destrói o cérebro da Giganta é o próprio Cyborg. De dentro do Batwing, quem sai dali é o Alfred, que imediatamente vai em direção de Damian e pede desculpas pela perda de seu pai. Mas Bruce lhe deixou algo, porque tinha muito orgulho do filho e ele era digno disso. Era uma maleta com uniforme e equipamentos, porque Damian deveria ser o novo Batman. Com todos reunidos, o Flash e o Kid Flash recebem lentes de contato para embaçar a visão como uma solução temporária. E a todos ali, o Cyborg lhes conta sobre a verdadeira natureza da infecção. Os infectados são extensões da própria equação antivida, como se fossem uma coisa só com ela. Eles são atraídos pelos vivos e o seu único desejo é espalhar ainda mais a morte. Essa conversa é interrompida quando os heróis observam a Mulher Gavião caindo dos céus.
Ela é salva pela Mulher Maravilha e informa que o Capitão Átomo sucumbiu à equação e está prestes a explodir. Superman e Mulher Maravilha voam rapidamente para Washington, onde encontram o Capitão Átomo desestabilizado. E os dois o levam para o espaço para evitar que ele exploda. Mas era tarde demais. O corpo do Capitão era uma bomba atômica que é ativada com a corrupção da antivida. E ele explode, destruindo e consumindo tudo ao seu redor. Enquanto isso acontecia, por outras partes do mundo todos sofriam com a corrupção. Grande Barda e Senhor Milagre tentam ir até a fonte de tudo, até Apokolips, mas encontram o seu antigo lar inexistente. O planeta não existia mais. O Senhor Incrível tentava estudar os infectados, mas sem muito sucesso, ainda mais sem ter como rastrear o início disso tudo, já que Apokolips tinha sido destruído. E os três juntos tentam achar uma solução encontrando o Gladiador Dourado e o Besouro Azul. O Gladiador era um plano B. A ideia era primeiro tentar resolver tudo isso com magia. Por isso, os heróis vão na procura de John Constantine. Mas Constantine não está interessado em salvar o mundo. O mundo já não tinha salvação. A única opção realmente então era o Gladiador. Ele era um viajante do tempo e alterando o fluxo, por mais arriscado que fosse, talvez eles teriam uma chance de acabar com isso. Os heróis precisam passar por hordas de infectados até conseguir chegar na máquina do Gladiador Dourado. E a Grande Barda e o Senhor Milagre acabam se sacrificando para que os outros consigam continuar. Mas quando o Gladiador, Besouro e Senhor Incrível chegam no local, Tempos estava lá. O guardião da linha temporal não vai permitir que o Gladiador altere algo, por mais que aquele seja o fim do mundo. Tempos consegue ver o futuro das pessoas, então ninguém poderia nem atacá-lo, por exemplo. Só que nesse momento, com uma crise de consciência, Constantine aparece, e o seu futuro não pode ser visto. Assim, ele confronta Tempos, enquanto a Grande Barda corrompida invadia o local, matando o Senhor Incrível também. Mas já era tarde demais, e tudo estava perdido, porque esse foi o momento da explosão do Capitão Átomo. E o futuro dessa realidade não existia mais. Ou seja, o Gladiador Dourado não existia mais, e assim, ele simplesmente desaparece. Enquanto a Grande Barda atacava o desolado Besouro Azul, Constantine, cansado de Tempos, o mantém preso com magia. E assim, ele também é atacado. Já não tinha mais nada que pudesse ser feito, e Constantine também seria corrompido logo em seguida. Mas de repente, um portal se abre, e dele surge o Senhor Destino e Zatanna. Eles precisavam do mago. O destino dele era outro. O mundo tá acabando e eles deveriam se preparar para o que vem depois disso. Assim, os três magos mais poderosos da Terra vão embora com o mundo todo ruindo à sua volta. Depois da detonação do Capitão Átomo, Superman e Mulher Maravilha foram os únicos sobreviventes em Washington. Mas a explosão atingiu não só a capital dos Estados Unidos, como também devastou Baltimore e Metrópolis. Os dois heróis voam o mais rápido possível até lá e encontram só ruínas. Mas encontram também o prédio do Planeta Diário ainda inteiro, graças ao poder do Anel da Lanterna Verde, que protegeu todos ali. Mas existe também outro sobrevivente, Lex Luthor. O homem mais inteligente do planeta quer uma trégua e quer se unir ao Superman para salvar a Terra. Os sobreviventes se unem e com o passar dos dias os heróis conseguem desativar toda a internet e estabelecem portos seguros. Um deles é a Ilha Paraíso, que o mundo externo não poderia encontrar. Então Mera, Superman e Mulher Maravilha adicionam mais terra ainda a Themyscira. Gotham se tornou uma selva graças à Era Venenosa, que é protegida pelas plantas. Então Damian, que assume como novo Batman, Arqueiro Verde e Lanterna Verde aparecem para pedir auxílio e uma aliança à Era e à Arlequina. E o terceiro porto seguro da Terra era a Fortaleza da Solidão, no Ártico.
Ali, Lex Luthor e Cyborg trabalham juntos para construir arcas para acomodar os sobreviventes restantes, caso eles precisem deixar a Terra. Mas o Superman insiste que eles não podem abandonar e desistir do planeta. O Superman não suportaria perder mais um mundo como perdeu Krypton. Mesmo assim, as arcas deveriam ser criadas como plano B. Com o tempo, tudo parecia sob controle. Até que um dia, um zumbido começou na Fortaleza da Solidão. E de repente, Lex Luthor é empalado por uma força invisível. E em seguida, o Flash é atingido também. Aquele era o Caçador de Marte infectado. Os heróis se unem e lutam contra ele. E mesmo o Caçador de Marte sendo extremamente poderoso, ele é fraco contra fogo. Então o nuclear o extermina. O problema é que o pior aconteceu. O Flash foi corrompido. Barry Allen poderia devastar o resto dos sobreviventes em segundos. Ele precisava ser parado. Então, sem esperança de que os infectados pudessem voltar ao normal algum dia, o Superman era o único capaz disso. Ele não é tão rápido quanto o Flash, mas ele tem um plano. Voando na direção contrária, o Superman encontra o Flash de frente e com o impacto, Barry é destruído. Mas houve um problema. A velocidade foi tanta que o Flash basicamente se fundiu ao Superman no choque. Ou seja, o Homem de Aço tinha sido infectado. O Superman volta até a fortaleza e tudo parecia perdido. O metabolismo superior do Superman ainda lhe dá alguns minutos antes da corrupção total. E assim ele se despede da sua mãe Martha, do seu filho John e da sua esposa Lois. John, o Superboy, deve agora seguir os passos do pai e se tornar o novo Superman. O plano do Homem de Aço é voar até o espaço e morrer sem oxigênio antes de ser corrompido. Mas o vírus foi mais rápido e o Superman é tomado pela antivida. E foi assim que a esperança morreu. O Superman, que sempre foi um símbolo de esperança quando era visto, agora era um símbolo de morte. Ele volta para a Terra e começa uma destruição total. Enquanto isso, na Fortaleza da Solidão, o Cyborg diz que se o Superman realmente se tornou um dos antivivos, eles precisam evacuar a Terra imediatamente. Só que mesmo assim, o Homem de Aço corrompido destruiria as arcas facilmente. Desse jeito, Damian revela que o seu pai lhe deixou algo. Os planos para combater até mesmo a Liga da Justiça, entre eles o Superman. E para isso, o novo Batman tem um pedaço de Kryptonita. O problema é que o Batman não mata. Então seus planos são para atrasar o Superman com um gás produzido por esse material. Mas a Mulher Maravilha tem uma ideia. Ela funde a Kryptonita à sua espada de Atenas, porque assim ela poderia parar o Homem de Aço com Kryptonita e com magia dos deuses ao mesmo tempo. A evacuação de 6 milhões de sobreviventes começa. A primeira arca leva as pessoas da Fortaleza da Solidão e de Gotham, mas Era Venenosa e Arlequina se recusam a ir e desejam ficar na Terra, com o verde do planeta. O problema acontece com a segunda arca, na evacuação das pessoas que estão na Ilha Paraíso. Quando um novo pedaço de terra foi adicionado a Themyscira, essa terra não tinha a proteção que escondia o lar das Amazonas. Assim, a antivida as encontrou pelos mares. O Aquaman corrompido leva um exército de Atlântida e monstros do oceano ao ataque às Amazonas. A Mera tenta parar o seu marido infectado, mas é o Arqueiro Verde que acaba com ele com uma flecha que atravessa o seu cérebro. Mesmo assim, o exército era imenso e mataria todos os sobreviventes ali. Com isso, as guerreiras amazonas de Themyscira, lideradas pela Garota Maravilha, Antíope e Filipos, atacam os Atlantes. Mas as perdas são gigantescas e a antivida se espalha cada vez mais. Sem ter o que fazer, Mera e Arqueiro Verde reúnem os sobreviventes na arca. E a Rainha Hipólita ordena que a Garota Maravilha vá com eles, deixando as suas irmãs
para trás. Sem salvação, a Arca deixa o local onde Hipólita e as Amazonas restantes ficam para garantir a sobrevivência dos humanos. Longe dali, a Mulher Maravilha, o Cyborg e a Lanterna Verde encontram o Superman em Nova York destruindo tudo que encontra pelo caminho. E com o local devastado, Dinah usa os seus poderes combinados de lanterna e de canário e atinge os tímpanos do Superman, o paralisando por um instante. Mas nem isso é suficiente para pará-lo. O Cyborg usa os seus poderes e a Mulher Maravilha usa a espada de Athena e corta o braço do Superman. Mas o monstro de antivida não sente isso e com o seu outro punho ele atravessa o abdômen da Mulher Maravilha com um soco, a infectando no processo. E enquanto a Mulher Maravilha cai no chão, o Superman voa para o espaço em direção às Arcas. Não existia mais salvação para Diana, então ela entrega a espada de Kryptonita para a Lanterna Verde. E o Cyborg pede para que ela continue até o espaço. Ele vai ficar na Terra. O Cyborg não tem intenção de sair do planeta, já que é por culpa dele o início de toda essa pandemia. Nas Arcas, John usa sua supervisão para observar a luta contra o Superman e diz a Damian que o seu pai está indo atrás deles agora. E John é o único que poderia enfrentar o Homem de Aço. Ele pede para que Damian cuide da sua mãe e diz que ele será um grande Batman. Então o Superboy sai da Arca e no espaço o seu poder colide contra o Superman. Esse impacto nocauteia John e quebra o seu braço. Mas deixa o Superman um pouco atordoado também, dando tempo para que a Lanterna Verde chegasse para o combate. Mas ao mesmo tempo que ela surge, os reforços também aparecem. Guy Gardner estava ali com toda a tropa dos Lanternas Verdes vindos de Oa. O Superman não seria páreo para toda a tropa. E mesmo corrompido, ele ainda tem um leve raciocínio e sabe que existe uma escolha melhor. A antivida faz uma escolha. O Superman voa até o Sol e ali ele poderia drenar todo esse poder. Com o Sol sendo apagado, todo o sistema solar iria congelar e toda a vida morreria. Não existia mais esperança naquele lugar. A Terra realmente deveria ser abandonada e o sistema solar seria mantido em quarentena. Sem uma forma de acabar com a doença, com o sistema solar congelado, o vírus vai se manter só ali pelo menos. A tropa dos Lanternas Verdes iriam monitorar para que isso não se espalhasse mais pelo universo. Mas agora era hora de levar os sobreviventes da Terra para um novo lar. Ainda na Terra, uma Mulher Maravilha agora infectada foi contida pelo Cyborg com o laço da verdade. E com isso, ele passa a interrogar a própria equação antivida. Com o laço, ela é obrigada a dizer a verdade e diz que existe uma cura e ela está dentro do próprio Cyborg. O vírus é tecno-orgânico, infecta por tecnologia e por fluidos corporais. E o Cyborg é isso, um ser tecno-orgânico, o paciente zero. Ele é a solução para essa crise. A pandemia tinha cura e todas essas mortes e sacrifícios foram desnecessários. Então, horrorizado com isso, o Cyborg solta o laço da verdade e antes que pudesse fazer mais qualquer coisa, a Mulher Maravilha corrompida o ataca, assim matando a única chance de cura. E esse seria o destino daquele mundo, porque a vida termina, mas a morte é para sempre. Assim, no espaço, as Arcas são levadas até um novo lugar, onde podem recomeçar, onde os sobreviventes podem deixar os seus monstros para trás. Esse seria um novo começo, um novo mundo. Essa seria uma Terra 2. E é desse jeito que termina a história. Decomposição é uma história que não faz parte do universo tradicional dos super-heróis, então não afeta em nada as histórias da DC. O Tom Taylor é um roteirista que está se especializando nisso. Ele foi o escritor das séries de Injustiça, tanto a primeira quanto a segunda.
Uma HQ que também é um universo alternativo e que foi de muito sucesso para a editora. E aqui ele, mais uma vez, acerta com isso. O roteiro pega o status dos heróis e muda tudo completamente, mas de um jeito bem feito, bem amarrado e bem explicado. Claro que é algo over, algo que vai para uma direção totalmente diferente do universo tradicional, mas ele tem a liberdade para isso. Essa é a proposta, e ele a faz muito bem. Eu odeio comparar a HQ de uma editora com outra, mas isso fica difícil não fazer aqui. Claro que Decomposição é muito parecido com Zumbis Marvel na sua essência. Um universo alternativo onde os heróis são infectados e tudo mais. Mas a grande diferença é que Zumbis Marvel acaba levando a trama até para um lado meio cômico às vezes. E Decomposição dá outras justificativas para esse novo status, leva por caminhos diferentes e usa uma trama mais madura, mais sombria e muito mais dramática. A narrativa é extremamente ágil e dá uma carga de desespero, que os heróis precisam fazer algo logo. Então isso pode dar um pouco a impressão de que é corrido, mas eu senti algo mais pro lado da euforia do que da correria. E a arte me agrada muito, tirando a de uma edição que é tie-in e a arte ali é péssima. Mas no geral, a HQ tem uma ótima dinâmica e é bastante visceral. Decomposição é uma HQ que você não precisa ter bagagem para ler. É algo para desligar um pouco o cérebro e curtir esse universo todo destruído. É algo realmente prazeroso de ser lido. Claro que se você gosta dessa temática mais absurda, por assim dizer. A história se fecha nela, mas deixa algumas pontas soltas de propósito. E como nos Estados Unidos fez um enorme sucesso, claro que teve várias sequências. E esses pontos vão ser abordados no futuro. E assim que essas histórias chegarem no Brasil, claro que serão histórias para outros vídeos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.